A Design Selo é uma marca paranaense de iluminação e eles entraram em contato comigo para pensar no projeto gráfico do catálogo de produtos da marca. A primeira discussão que a gente teve foi como tentar sair um pouco dessa ideia de catálogo de produtos e criar um material com mais conteúdo, tentar transformar isso em algo mais interessante, né? E aí veio a ideia de tratar esse catálogo como um livro e não apenas como um catálogo de apresentação de produto. Então, para isso acontecer, antes de entrar no projeto gráfico, a gente teve que definir essa estrutura, criar um projeto editorial para esse livro e pensar que conteúdos e como que esses conteúdos, né, entrariam e estariam estruturados. Aí a gente definiu, depois de algumas discussões, definiu 3 divisões principais para esse livro. A primeira seria sobre a Design Selo, então contaria a história e como a Design Selo visualiza os produtos e os projetos que ela faz. A segunda divisão é relacionada ao universo da marca, então projetos, a gente traz, né, projetos de arquitetura interiores em que os produtos da marca estão inseridos. E, por último, os produtos em si, com imagens e características técnicas de cada um deles. Mas mesmo nessa parte de produtos, que é uma parte mais técnica, a gente conseguiu inserir imagens e textos para quebrar um pouco essa percepção de catálogo. Depois que a gente pensou nessa divisão e nesse projetinho editorial, aí sim a gente começou a entrar na discussão gráfica e no pensamento do projeto gráfico. O projeto gráfico do catálogo, ele partiu do logotipo da marca. A marca ela não tinha um manual ou princípios de identidade. Então, a gente se baseou no logotipo, que é bem marcante. Ele tem 2 cortes nas extremidades, na primeira e na última letra. E esse corte, ele vem da ideia de selo, que o nome da marca é Design Selo. E o selo, quando ele é impresso em grandes cartelas e que são perfuradas, se chama picote, né? Quando você tem uma fileira de círculos para você conseguir destacar. E o picote, ele tem essa característica, né, circular, e quando você destaca, ele vira um meio círculo. E o logo, como a primeira letra é o D e a última é o O, e ele é usado em caixa baixa, você tem uma simetria entre essas letras e o desenho dessas letras forma círculos, né? Então, quando você corta a primeira e a última letra, você tem essa ideia do selo, do picote. E então, o logo, de certa forma, simula um pouco essa ideia de selo e é como se ele tivesse sido destacado. Então, a gente partiu do princípio da construção desse logo para tentar pensar o projeto gráfico e princípios que a gente utilizaria no catálogo a partir disso. Então, o primeiro teste que foi feito foi levar essa ideia dos cortes da letra para uma família tipográfica completa. Então, a gente pegou a tipografia base do logotipo, que inclusive se chama Bases, e a gente fez esses cortes em todas as letras para ver que resultado gráfico a gente teria, né? E foi bem interessante, assim, esse teste ele ficou com um resultado gráfico muito marcante e a gente viu o potencial de usar isso no catálogo. Mas a gente começou a pensar como que isso entraria, né, no projeto do catálogo, se seria apenas a aplicação dessa família tipográfica cortada ou se teria algum princípio maior para aplicar, né, essas letras e cortes. E aí foi quando a gente teve a ideia de utilizar as margens do catálogo como o corte das letras. Então você, de certa forma, cria uma razão, né, para essas letras estarem cortadas. E como que isso funciona? A ideia foi posicionar todas as informações que seriam cortadas para fora da margem. A primeira letra dessas informações, o eixo central da letra, está exatamente em cima
da linha da margem, e tudo que está para fora da margem a gente corta. Então o princípio basicamente foi esse: tudo que está para fora é cortado. E aí dessa forma a gente cria essa conexão com o logo, mas ao mesmo tempo a gente cria uma razão, né, desse corte, e ele não é aleatório. Além disso, a gente cria um sistema, né, a gente consegue aplicar isso em qualquer situação no catálogo. É só a gente posicionar o elemento para fora da margem. Além dessa ideia de aplicar isso na tipografia, o livro ele tem bastante imagens. Então, como que a gente conseguiria derivar essa ideia da tipografia para as imagens? E a gente utilizou o mesmo princípio de tirar uma das margens da imagem e promover esse corte, essa ideia de corte. Então, nas imagens verticais que a gente está usando numa página simples, sem margem alguma, a gente tira uma margem e é como se a gente tivesse um corte, né, nessa imagem e cria essa faixa branca. Em imagens horizontais, que ocupam, na maioria das vezes, 2 páginas, a gente cria esse corte na base, né, no inferior da imagem. E aí, dessa forma, você cria uma consistência entre tipografia e imagem, e quando você visualiza esses elementos juntos, há uma identidade muito forte ali. Você consegue identificar muito claramente essa ideia de corte, tanto no tipo quanto na imagem. Isso criou um sistema que permitiu a gente aplicar do começo ao fim do catálogo essa ideia do corte, mantendo uma consistência visual e uma consistência conceitual também. Para a capa do catálogo, a gente testou diversas coisas, uso de imagem, tipografia, mas no fim a gente acabou ficando com a tipografia, porque a Design Selo ela trabalha com diversas coleções de produto, então a gente não queria dar nenhum destaque especial na capa. E a ideia foi trazer o nome dessas coleções para a capa, como se fosse um sumário mesmo, e ocasionar esse corte nas letras, né? Então, são 2 colunas de texto com toda a coleção organizada em ordem alfabética. E aí você tem esse corte, né, na margem inferior e no meio, porque são 2 colunas, você tem um corte ali no meio também da coluna. Tem uma parte bem interessante também e uma característica bem específica desse livro, que é a parte de produtos, a parte técnica. São diversas coleções e as coleções elas têm uma variação muito grande. Tem coleções que têm 1 produto, tem coleções que têm 5 produtos. A gente precisou criar uma forma que fosse flexível e que a gente conseguisse adequar, né, a quantidade de produtos que existe em cada coleção. Então a solução foi criar faixas de informação e essas faixas elas crescem dependendo da quantidade de produtos. Então tem páginas em que a gente tem 3 faixas, tem páginas que a gente tem 7 faixas, né? E dessa forma a gente conseguiu manter uma coerência e uma consistência visual do todo. O livro foi impresso no fim do ano passado e ele foi enviado primeiramente para os revendedores da marca. A marca tem em torno de 50 revendedores espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente teve um feedback muito positivo da forma que o material foi abordado e diagramado e não teve nenhum estranhamento com o projeto gráfico, né? Apesar da diagramação ser bem simples, esses cortes na tipografia e nas imagens é algo um pouco radical, assim, então não teve nenhum questionamento do porquê que as coisas estavam dessa forma. Isso é bem interessante porque esse é um projeto que tem um cunho muito comercial, né? É uma marca que vende luminárias. Esse material ele vai para revendedores espalhados pelo Brasil, então é um projeto que demonstra que você consegue utilizar recursos gráficos e um bom design em projetos comerciais, em projetos desse tipo. E esse livro também foi recentemente recebeu um destaque numa premiação japonesa chamada Type Directors Club, e que é uma premiação específica de tipografia, e ele está em exposição lá em Tóquio, numa galeria.
E é isso.